Muito bem, gente. Já são, então, 9h05, né? A gente aguardou aqueles 5 minutinhos iniciais, os colegas identificarem o link, entrarem na nossa turma. Eu já coloquei a nossa gravação a dar início. Todo esse material da aula ao vivo, depois disponível para vocês no Class, né? No Classroom, nós temos um tópico chamado Vídeos das aulas ao vivo. Todas essas aulas ao vivo, então, ficam ali, né? A primeira aula, semana passada, o conteúdo da aula 1 e 2 já está disponível no Classroom para vocês lá nesse tópico. O conteúdo gravado de hoje também estará ali neste mesmo tópico, então logo ocorra essa aula e ela seja convertida, o vídeo será disponibilizado lá. O slide é a mesma forma, tá? Nós temos um tópico lá no Classroom chamado Slides das aulas ao vivo. Os slides da primeira aula, né? Conteúdo da aula 1 e 2 da apostila, já está lá para vocês. Esse slide de hoje, né? Tão logo também a gente trabalha o conteúdo, ele vai ser disponibilizado para vocês lá. No primeiro dia de aula, antes de tudo, nós fizemos o contrato pedagógico, né? Foi ali algo em torno de 1h e pouquinho, em que a gente fez todos os combinados dessa disciplina, todo o processo avaliativo, como é que ele funciona, as avaliativas da N1, o trabalho disciplinar e a prova final, né? Comentamos também sobre a substituição. A gente abriu o Moodle, vimos a forma de acesso, né, no Moodle da disciplina de OSM, lá onde vocês vão encontrar a avaliativa 1, a avaliativa 2, da N1, naquelas datas e prazos que você tem que acessar e fazer. Mostrei lá onde vai aparecer para vocês a prova final, mostrei também onde vai aparecer a substituição nas datas correspondentes, né, da ocorrência desse processo avaliativo. Posteriormente, a gente também viu no Classroom o funcionamento dele, mostrei para vocês também lá onde está postado já, disponível desde o primeiro dia de aula, o arquivo do trabalho NAR, que vocês vão fazer a entrega, né, na N1, valendo 6 pontos. Conforme as diretrizes e os comentários que fizemos lá na primeira aula, né? Tem aquele prazo lá que precisa respeitar para a entrega, né? Fazer a entrega dentro do Classroom, tudo de acordo com aquilo que foi combinado. Inclusive, se, eventualmente, né, esquecer do processo, como é que funciona, né, tanto em relação ao trabalho, quanto em relação às avaliativas no Moodle, forma de acesso e tudo, recomendo revejam, né, esse vídeo do contrato pedagógico. Ele está disponível no Class, na barra atividades, lá no tópico contrato pedagógico. Tem lá o vídeo que foi gravado e os slides que foram utilizados durante esse contrato pedagógico. Tá? Então, esqueci, não me lembro muito bem como é que faz. Dá uma olhadinha lá, está tudo esmiuçado, né, explicado. Eventualmente, quem não participou da primeira aula, da mesma forma, né, tem que assistir esse vídeo do contrato pedagógico, é sempre muito importante, né. Se eu não participei de uma aula, eu tenho que automaticamente, né, assistir esse conteúdo que já passou, né, para mim ter, então, a ciência, né, de tudo que aconteceu, o conhecimento, o conteúdo trabalhado. Em relação ao contrato pedagógico, mais importante ainda, né, porque é todo o processo avaliativo, para que eu não perca nenhuma etapa do processo, né, e corro o risco de perder alguma nota, eu tenho que saber como funciona, então tem que ir lá e assistir, né, o vídeo do contrato pedagógico que aconteceu na primeira aula. Tá? Então, são algumas dicas importantes, lembrando aí desses arquivos, né, desse material que vai sendo disponibilizado para você sempre no Classroom. Tá? No início de cada aula, pelo menos, a gente relembra o calendário. Né? Como eu disse, o contrato pedagógico ele é um vídeo que a gente esmiuçou tudo, né, em detalhes. Mas o contrato pedagógico é de 1h e pouco, né? Então, a gente não tem como fazer isso todas as aulas, né? Toda vez que a gente for começar uma aula, fazer um contrato pedagógico de novo. Mas, no mínimo, o calendário a gente relembra rapidamente, né? Para a gente não deixar passar os prazos. Então, lá no primeiro dia, 23/10, depois do contrato pedagógico, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2. Vocês terão hoje, né, o conteúdo da aula 3 e 4, dia 30/10. Com essas duas aulas, né, do sábado passado e deste sábado, vocês já têm conteúdo suficiente
para fazer, então, a avaliativa 1 que está no Moodle, tá? Valendo 2 pontos. Que fecha lá na segunda-feira, 8 de novembro. Tem mais de uma semana aí pela frente ainda. Então, essa avaliativa 1 lá está disponível no Moodle, valendo 2 pontos, lá dentro da semana 1, conforme a gente mostrou no contrato pedagógico, até o dia 8 de novembro. Depois, na semana que vem, a gente já tem um conteúdo da aula 5 e 6, e aí tendo, né, já assistido essa aula de hoje, assistido a aula do sábado que vem, 6/11, vocês terão capacidade, então, já para fazer a nossa avaliativa 2 no Moodle, valendo 2 pontos, que vai com prazo de realização até dia 15 de novembro. Então, tem prazos para fazer, né? Não podemos perder esses prazos, tá? Então, qualquer dia, até o dia 8 de novembro, dá para fazer a avaliativa 1 no Moodle valendo 2. Qualquer dia, até o dia 15 de novembro, dá para fazer a avaliativa 2 no Moodle valendo mais 2 pontos. São 4 pontos, então. Tem este prazo, né? Até essas datas para ser feito. Muita atenção que a avaliativa 1 lá no Moodle fecha no dia 8, às 23h59. Depois desse horário fechou, não tem mais acesso. Não vai mais conseguir fazer. A avaliativa 2 vai até o dia 15 de novembro, ao meio-dia. Então, atenção, né? Depois do meio-dia, do dia 15 de novembro, fechou a avaliativa 2, também já não tem mais acesso. Elas têm um prazo longo, mas se chegou na data de encerramento e não fez, ela vai fechar e não tem mais como ser feito, tá? Muito bem. Depois dessas 3 aulas, né, com esses conteúdos, sábado passado, aula 1 e 2, hoje aula 3 e 4, sábado que vem aula 5 e 6, lá no sábado, dia 13/11, a gente tem a nossa revisão final. Tá? Vamos fazer uma revisão geral desses conteúdos, né, da aula 1 a 6, para nos prepararmos, né, para a prova que acontecerá no outro sábado, né, no sábado subsequente. Mas a gente sempre faz uma revisão antes, para vocês estarem bem preparados. O formato da revisão é o mesmo formato das aulas. A primeira parte a gente vai trabalhar o conteúdo, depois a gente tem um intervalo, 15 minutos, né? Na volta do intervalo a gente faz a chamada, depois da chamada a gente faz exercícios ali no Classroom. Tá? Então as aulas sempre assim, né? Primeira parte, ao vivo, conteúdo no Google Meet. Intervalo, chamada, depois da chamada, exercícios no Class. A gente permanece conectado ao vivo para atender as dúvidas de vocês enquanto vocês estão fazendo os exercícios no Class, né? Mas a segunda parte sempre a gente tem alguma previsão ali de fazer exercícios, tá? E nessa data, 13/11, também se encerra o prazo de entrega do trabalho disciplinar, aquele que a gente falou lá no contrato pedagógico, a gente abriu, mostrou lá como é que vocês fazem a entrega dele dentro do Classroom. Este vale 6 pontos, a entrega é até 13/11, inclusive o dia 13, né? É a data de entrega. Então, precisa esperar até o dia 13? Não, quiser entregar antes, né? Se quiser entregar dia 10, dia 9, dia 8, pode ser entregue antes, senão pode ser entregue depois, né? Depois já passou o prazo, já não tem mais a validade da nota. Então, até o dia 13/11. Tem bastante tempo pela frente. Não deixem para o final, né? Façam com antecedência. Às vezes a gente deixa as coisas para o último dia. O último dia sempre acontece alguma coisa, né? Às vezes falta luz, naquele dia, né, a rede de internet não funciona. Né? O último dia nunca é bom, né? Porque se acontece alguma coisa, a gente já não consegue entregar no prazo, né? Então, nunca deixem para o último dia. Fica a dica. Depois, no último sábado desta disciplina, né, de OSM, nós temos lá no dia 20/11 a avaliação final, que é a nossa prova. Tá? É a prova final, então, valendo 10 pontos na N2, é a nossa nota 2. São 15 questões que ocorrem lá no Moodle, valendo, então, esses 10 pontos. Tá? Nesse dia, 20/11, não tem aula ao vivo, é só a prova. Vocês vão receber no Classroom as instruções da prova, junto às instruções, o código, antes das 9 horas. Então, ali com 8h30, 8h45 da manhã, já vai estar disponível para vocês as instruções e o código. Vocês vão copiar o código e às 9 horas, no Moodle, abre a prova. Então, vocês vão acessar lá o Moodle, né? ead.qi.edu.br.
abaixo da semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, vai aparecer lá atividade avaliativa final. Vocês vão clicar ali, vão inserir o código da prova, vai abrir as 15 questões para vocês fazerem. Tá? A prova no Moodle é no mesmo espaço onde vocês fizeram as avaliativas da N1, né? Só vai estar num outro lugar ali, né? Mais abaixo. Feita a prova, as 15 questões, vocês vão clicar em salvar e enviar e automaticamente o sistema já dá a nota que vocês ficaram na prova final, tá? E aí vocês já vão ter então a nota da N1 e a nota da N2, né? A N1, as avaliativas da N1 no Moodle, mais o trabalho no Class, 10. A N2, a prova final valendo 10 no Moodle. Soma as duas notas, né? 10 mais 10, 20, divide por 2, média final 10. Para ser aprovado em relação à média, precisa tirar 6 ou mais, né? A média mínima de aprovação é 6. Abaixo de 6, reprovaria por nota. No entanto, quem ficar abaixo da média 6, ainda tem a prova de substituição, tá? Aqueles que ficarem abaixo da média, tem uma prova que acontece no Moodle, no dia 4/12, às 9 da manhã. Somente às 9, não abre antes. As coisas têm uma data e um horário, né, para acontecer, e elas não acontecem antes desse horário e antes dessa data, né? Então, vocês só vão visualizar, né, prova, substituição, somente naquele dia, naqueles horários que estão disponibilizados, tá? No caso da substituição, a mesma forma, no dia 4 às 9. Então, fiquei abaixo da média, no sábado 4/12, às 9 da manhã, vai fazer a sua substituição, tá? Também são 15 questões, nessa não tem código. Feitas as 15 questões, ao final, clique em salvar e enviar, e automaticamente, né, feita a prova, salvada e enviada, ela vai dar que nota vocês ficaram ali na substituição, vai substituir a menor nota que vocês tenham tirado, ou na N1 ou na N2, tá? Muito bem. Revisamos aí o nosso calendário, né? Foi este calendário mesmo, né, que a gente utilizou lá no nosso contrato pedagógico na primeira aula. Então, quero perguntar para vocês, gente, se alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta sobre essas datas aí do nosso calendário. Como é que ficou? A Gabriela colocou ali no chat que não tem dúvidas. Legal, Gabriela. Márcia também colocou tranquilo. Ana Laura, tudo certo. Tainara, tranquilo. A Laelen também sem dúvidas. A Alice também colocou no chat tudo certo, sem dúvidas. Muito bem, gente. Então, está tranquilo para todo mundo. A gente vai adiante. Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo de hoje. Muito bem. Vamos começar com o tema layout. É um tema muito importante dentro da OSM. Tem tudo a ver, né, com organização, sistematização, criação de método e forma de trabalho, que é o conteúdo da disciplina de OSM, né? O layout, o arranjo físico, a organização do espaço físico das empresas. Inclusive, esse tema, né, é um dos assuntos lá do trabalho disciplinar de vocês, né? Na primeira aula, a gente chegou a conversar e falar um pouquinho sobre mapa mental, né, que é a etapa 1 do trabalho, e hoje, a gente já está começando a aula de hoje com esse tema, layout, que é a segunda etapa do trabalho de vocês, né? Então, tem essa conexão, né? Os assuntos da aula do sábado passado e da aula de hoje tem tudo a ver, né, com o trabalho de vocês. Estamos tratando durante as aulas o conteúdo da disciplina de OSM e o trabalho tem a ver com o conteúdo da disciplina, vejam bem. Então, está aí mais um desses assuntos. Então, layout, essa organização
do espaço físico da empresa, tá? Seja um escritório, uma fábrica, um hospital, uma escola, uma farmácia, um supermercado, seja o que for, né? O espaço físico onde as coisas são realizadas, onde as operações da empresa são realizadas, né? Sejam operações de fabricação, de vendas, de prestação de serviço, de atendimento ao cliente. Esse espaço onde as pessoas trabalham, transitam, onde tem as máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, é o espaço físico da empresa. E essa organização desse espaço todo deve ser uma organização, claro, lógica e adequada ao trânsito das pessoas, de uma forma que seja eficiente e eficaz o uso desse espaço, seja da forma mais produtiva possível, da forma que melhor proteja a saúde e a segurança do trabalhador também, que traga uma maior produtividade, um melhor resultado para essa organização. Claro que um arranjo físico, né, um espaço físico todo desorganizado, desorientado, vai automaticamente levar a um desperdício de tempo maior, a um deslocamento maior das pessoas dentro desse espaço, riscos de acidente, né, de desperdícios, perdas, e assim tem um pior resultado, em função de uma má distribuição desse espaço físico, de uma má organização desse espaço físico. É claro que a organização do espaço depende daquilo que se faz ali, depende da estrutura necessária para realizar a atividade. Então, por óbvio, né, que a organização do espaço físico de um escritório é diferente do espaço físico de uma fábrica. Aquilo que se faz naquele espaço é que vai ser determinante da forma como a qual esse espaço vai ser organizado. Algumas coisas que influenciam, tá, gente? As decisões de organizar um espaço físico dentro de uma empresa. Uma das coisas é a chamada NR17. Tá? Eu vou colocar aqui no chat, caso alguém queira pesquisar, mas é essa sigla mesmo, tá? NR17. Ela é uma norma de ergonomia. Nessa norma, temos ali vários parâmetros de cuidado com os objetos, utensílios, móveis, equipamentos que fazem parte do espaço de trabalho em relação à saúde do trabalhador. Por exemplo, ali na NR17, que trata de ergonomia, diz a altura ideal da mesa, a largura ideal da cadeira, que uma pessoa, né, deve ter disponível para realizar a sua atividade, ficar ali trabalhando talvez 8 horas por dia. Então, a NR17 cuida das questões de ergonomia. Né? Então, isso vai alterar, né, os objetos que compõem esse espaço físico. Porque eles têm que atender essa norma, né, a chamada NR17 ergonomia. Inclusive, tá, essa norma determina ali o peso máximo que as pessoas podem carregar sem uso de equipamentos. Por exemplo, uma caixa, né? Qual o limite? 30 quilos é o peso máximo que um homem pode carregar, por exemplo. Além desse peso, a empresa vai ter que dispor de equipamentos próprios para transporte de cargas e mercadorias. Então, é muito comum, principalmente em espaço de fábrica, a empresa ter lá transportadores, né? Paleteira, transpaleteira, carrinho transportador, empilhadeira, para carregar pesos que estão acima daquele peso previsto na norma NR17. Ó, a Márcia já foi lá rapidinho, pesquisou e achou o link lá. Perfeito, Márcia. Obrigado por compartilhar. Então, gente, é bem bacana, bem interessante, né? Quem quiser se aprofundar aí na NR17, dá uma estudadinha nessas normas aí, tá? Para quem depois, no segundo ciclo, né, for fazer o curso de RH, lá no segundo ciclo tem uma disciplina específica, né, sobre saúde ocupacional, né, segurança do trabalho e saúde ocupacional, e vai rever aí não só essa norma, né, mas as outras normas que impactam o setor de RH, aí com um pouquinho mais de detalhes, tá?
Então, gente, os objetivos de um layout, de uma organização física, né, do espaço de trabalho. Claro, a primeira delas, otimizar as condições de trabalho para as pessoas, facilitar, né, a busca, a procura, a encontra de materiais, ferramentas, otimizar essas condições de trabalho naquilo que diz respeito, né, ao quanto a pessoa pode ser mais ou menos produtiva naquele espaço. Então, as condições devem favorecer a melhor produtividade, o melhor trabalho, o melhor resultado. Racionalizar também o fluxo de fabricação e tramitação dos processos. Então, uma área de fabricação, por exemplo, né, vai haver ali fluxo de materiais, né, um fluxo de trânsito de pessoas, equipamentos e documentos também. Então, isso tem que ser muito bem racionalizado, muito lógico, é claro. Em relação à área administrativa da empresa, né, nós também temos ali a tramitação de processos acontecendo, né? Processo comercial, processo de venda, processo de marketing, processo logístico, vários processos. E a tramitação desse processo, documentações, trânsito de pessoas, também deve ser muito lógico. Então, nas imagens que a gente viu antes ali, vocês devem ter percebido, né, estava ali na tela, nós tínhamos na área da fábrica um corredor, né, do trânsito ali, das pessoas, máquinas, enfim. Mas é claro que a área administrativa também tem esse cuidado, né? Não vai ser também um corredor tão espaçoso quanto numa área de fabricação, porque precisa transitar máquinas e equipamentos, mas também tem um fluxo, né? Os corredores precisam ter um espaço adequado para o trânsito das pessoas, né? Para a devida segurança, né? Não só nos corredores, mas às vezes em escadas, enfim, para facilitar, né? Inclusive a segurança das pessoas. Aqui, né? Cuidado do teu piso antiderrapante, essas coisas que fazem parte, né, da segurança do trabalho. Claro, né? Aproveitar o espaço útil e disponível, então, de uma forma racional, de uma forma organizada. E se nós pararmos, né, para pensar, tanto numa área administrativa quanto numa área, né, de fabricação, nós vamos precisar de espaços de reserva para materiais que ficam, né, esperando um processo ou que ficam esperando uma atividade, ficam esperando uma decisão. Então, em linha de produção, eventualmente nós temos estoques em processo. Então, uma matéria-prima passou, né, por uma primeira máquina, um primeiro equipamento, foi transformada, aquela matéria-prima já foi agregada a alguma atividade, algum serviço, e aquela matéria-prima vai para a próxima máquina, o próximo processo. Nem sempre, né, esses processos estão sincronizados. Às vezes a primeira máquina produz 30 peças por hora e a segunda máquina produz 20 por hora. Então tem uma diferença de 10. Essas 10 peças sempre ficam em espera, né, no meio do processo. Então é um estoque em processo. Então eu vou precisar de um espaço físico ali, né, para essa situação, cobrir essa necessidade. Tá? Então eu preciso utilizar e prever, né, no meu layout algumas vezes essas necessidades. Claro que se houver a sincronia, né, muito menos espaço será necessário, ou talvez nem será necessário espaço para reserva, né, de estoque em processo. Mas aí depende da realidade de cada empresa, dos equipamentos disponíveis, e isso tem que ser previsto no layout. Né. Uma outra coisa, né, que um layout bem organizado, né, vai conseguir produzir é minimizar a movimentação de produtos, pessoas, materiais e documentos. A própria aproximação física, né, dos processos, das estações de trabalho, das células de trabalho, já vão por si minimizar a movimentação, o que já é algo importante. Muitas vezes a gente pode, né, pensando, estamos numa área tecnológica, então, né, as pessoas não precisam estar fisicamente no mesmo espaço, né? Eu posso mandar um documento, por exemplo, digital, dentro do sistema da empresa, as pessoas não precisam estar ali, né, naquele mesmo momento juntas, o que poderia justificar um afastamento maior, porque aí não tem necessidade das pessoas transitarem e levar documento uma para outra nesse sentido. No entanto, nem sempre isso é possível, às vezes, né, a legislação exige que se tenha algum documento, né, armazenado, impresso, às vezes o próprio processo da empresa exige isso, e as pessoas precisam estar próximas. Mas mesmo que
haja essa possibilidade, né, de trânsito digital de documentos, nada afasta a comunicação direta entre as pessoas, né? As pessoas estão dentro de uma mesma equipe, estão dentro do mesmo espaço de trabalho, conseguem se comunicar diretamente, resolver problemas, interagir, pensar juntas, e isso é muito mais produtivo. Então, o layout também precisa, né, atender essa necessidade. Tá? Mesmo que se a gente tenha uma possibilidade, né, de estar mais distante por uma questão de sistema, né, e de documentação via meio digital, não substitui, né, a possibilidade das pessoas estarem no mesmo espaço físico, poderem conversar, resolver problemas, pensar juntas e decidir juntas, né, de uma forma muito mais, né, rápida do que eventualmente poderia ser. Tá? Então temos aí alguns objetivos do layout, e ao realizar aquela reorganização lá do layout do trabalho de vocês, vocês têm que ter em mente esses objetivos. Né? Lá no trabalho são 18 processos, né, acontecendo. Tem lá do número 1 ao número 18. E aí depois tem o desenho embaixo, mostrando todas as caixinhas, né, número 1 até o número 18, e a movimentação do fluxo que acontece. Você tem que reorganizar aquilo ali, pensando nesses objetivos, tá? Pode falar, Márcia. Oi, professor. Tenho uma dúvida quanto a essa parte do trabalho. A gente pode reorganizar de maneira no sentido de não precisar mais de um determinado funcionário dentro daquele fluxo, ou a gente precisa utilizar todas aquelas pessoas? Não necessariamente, Márcia. Tá. Vai fazer o melhor processo daqui a pouco, né? Tu vai notar que tinha processo duplicado. E tu vai Isso, reduzir aquela duplicação, exatamente isso. tá? O Tá, objetivo é o tá layout certo então. mesmo, tá, Márcia? Então eu não preciso ficar com aquele povo todo lá. Não, tu pode fazer o layout mais produtivo, mais eficiente que tu conseguir, tá? Tá certo, obrigada. Nada. Peço desculpas, gente, também aí pela garganta, a rinite alérgica me pegou, né? Então, de vez em quando dá uma travadinha na voz, o nariz também não tá bem, mas é rinite, tá? Não é coronavírus. Então, gente, as etapas do processo de layout. Nós temos aí 5 etapas. Então, para analisar um layout devidamente, a primeira coisa, é claro, né, é fazer um levantamento dessa estrutura física, analisar a estrutura física, como a documentação transcorre dentro dessa estrutura, né, desse processo que está sendo avaliado, o fluxo do próprio processo, do trabalho que é feito, o passo a passo, a lógica, né, de montagem num processo produtivo, a lógica do trânsito da documentação num processo administrativo, como as coisas acontecem, o passo a passo. Faz todo esse levantamento e a gente tem a foto, por assim dizer, tá, do momento atual. Como é que as coisas são feitas agora? A gente tem toda essa dimensão, todo esse levantamento. O segundo passo é, agora, tendo exatamente a forma como as coisas estão acontecendo, né, o fluxo do processo, o método de trabalho, o passo a passo todo, se examina as dificuldades encontradas nesse levantamento. A gente viu aí que a Márcia acabou de falar, né? Tem um processo duplicado, né? Um trânsito muito longo entre as pessoas, né? Uma baixa produtividade pela sequência, né, da produção que está sendo feita, não é a melhor sequência. A gente faz uma revisão daquilo que a gente levantou, né? E a gente consegue então ver ali oportunidades de melhoria. É claro, a partir disso, tendo identificado essas necessidades através da revisão, vamos fazer um planejamento da solução. Identifiquei um problema no processo administrativo, um problema no processo produtivo, um problema no fluxo das informações, dos documentos. Vamos planejar soluções para atender essas necessidades, mas não só a visão do analista. Eu tenho que buscar atender as necessidades também de todos os envolvidos, aqui no passo 3. Então, não exclui, tá? Essa análise, essa revisão, não exclui uma entrevista com as pessoas que fazem parte do processo. E a gente tem que conversar com as pessoas que sofrem as dores daquele processo. Ou seja, ela sabe, né, a dificuldade
que ela enfrenta quando vai fazer uma atividade ou outra dentro daquele processo. E que talvez eu, que estou fazendo um levantamento, né, uma visão externa, não percebi. Então, eu tenho que fazer entrevista com as pessoas, né, ir lá no posto de trabalho, conversar com a pessoa. Como é que é a tua atividade? Né, o que tu faz? Né? Tu acha que poderia fluir um pouco melhor a tua atividade? Que melhoria tu acha que poderia ser feita? E faz esse levantamento também no planejamento da solução, tá? Para atender essa necessidade de todos os envolvidos. Daqui a pouco a gente vai perceber que eu tinha visto isso, eu tinha visto aquilo, mas a pessoa que faz a atividade tinha a acrescentar mais tal e tal e tal coisas. E a gente otimiza mais ainda, né, a nossa visão total sobre o processo e a melhoria desse layout. Claro, depois vem a etapa 4, que é a crítica ao planejamento. Ou seja, nós fizemos a nossa visão, conversamos com as pessoas e modelamos, né, um planejamento para resolver aquele layout. Né, aproximação, né, reestruturação lógica da sequência dos processos, eliminação de alguma etapa ou criação de uma nova etapa para otimizar o processo. E a gente leva isso, né, às pessoas que vão fazer parte, ou que fazem parte já desse processo. Aquelas com que a gente já entrevistou antes, né, para as pessoas verificarem, isso realmente vai melhorar o meu trabalho, isso vai tornar mais lógico, isso vai tornar mais rápido, isso vai trazer menos desgaste. E a gente vai verificar essas situações. Isso aqui, né, pelo que foi planejado, vai melhorar. Ou daqui a pouco também a gente pode ver, né, que, melhorou para algumas etapas ali, melhorou, mas para outra, alguém vai dizer, olha, para o meu processo, vai, né, trancar aqui, vai dificultar ali, vai parar aqui. E a gente também, nessa crítica, né, de feedback dos usuários desse processo, a gente consegue, né, fazer melhorias finais antes de efetivamente, né, implantar. Tá? Bom, depois de toda a crítica, né, feitos os reajustes finais, fazem a implantação do novo processo, e na etapa 5, né, faz o controle dos resultados. Bom, feito todo esse processo, né, inclusive indo até a crítica lá, né, daqueles envolvidos que eventualmente possam identificar que para ele, né, no processo não ficaria bem desse jeito, a gente reajustou tudo, colocou em funcionamento, aí vamos fazer o controle desses resultados. Eu melhorei esse processo de layout buscando um melhor resultado, uma melhor produtividade, um melhor ganho nas vendas, um melhor ganho, né, financeiro, e controlar esses resultados. Esse novo layout, essa nova organização física melhorou tudo aquilo que eu esperava, eu posso também ter outras perspectivas, né? Reduzir, por exemplo, acidente de trabalho, né, melhorando o layout. Né? Tudo isso melhorou, encontramos, né, o ponto ideal para corrigir os erros e melhorar o processo. Perfeito, está padronizado, né? Mudou-se, então, agora agimos dessa forma. Mas ainda na fase de controle dos resultados, a gente pode identificar, né, ainda pontos de melhoria, pequenos ajustes que ainda podem ser feitos, né? Por isso o controle dos resultados. A gente atesta, né, que todo o planejado ocorreu como necessário, ou então a gente vê que algumas coisas não deram certo, ainda precisa ajustar aqui, precisa ajustar ali. E essa fase de controle dos resultados é sempre muito importante. Tá? Então são essas etapas, são 5 etapas do processo de layout. Como a gente viu antes, a depender, né, do processo que a gente está tratando, o layout ele pode ser bem distinto, bem diferente, né, porque ele precisa ser condizente, né, com esse mesmo processo. Então, o layout de escritório ele vai buscar evitar, né, a redundância das atividades, eventualmente elas ocorrem bastante, né, em áreas administrativas, repetição de atividades, né, o que leva nessa duplicação de atividades nós temos uma baixa produtividade, às vezes, né, períodos de ociosidade entre as pessoas. Então, a gente precisa analisar, redistribuir o processo muitas vezes. Também excessiva manipulação de papéis, documentações, isso leva a uma redução de produtividade, do resultado. Né? Então, estudar esse layout e verificar
a possibilidade, né, de redução dessa manipulação e até mesmo, né, processo de digitalização e sistematização. Então, todos os deslocamentos também dentro do processo administrativo precisam ser estudados, né? Eventualmente, o mau posicionamento apenas, né, dentro de uma mesma área, no mesmo espaço, pode fazer com que as pessoas estejam que, né, constantemente está saindo do seu posto de trabalho para se deslocar a outro. Né? Uma reordenação disso já pode ajudar. Né? Não só a aproximação, mas às vezes reordenação, posicionamento, né, das estações de trabalho. E aqui, gente, né, nós temos uma imagem, né, de um layout, tá? Indicando ali um espaço de um escritório, a gente vê nitidamente, né? Temos ali uma entrada, né? Temos uma estação de trabalho, ali um computador, cadeira, duas pessoas conversando, tem lá uma estaçãozinha no outro canto, lá com uma mesinha de reuniões, representando um determinado espaço de escritório, tá? Bom, aí eu gostaria de dar uma dica para vocês, tá? Para vocês treinarem, né? Conhecerem uma ferramenta, assim que tiverem tempo para isso, é claro, né? E criar layouts, enfim, para vocês treinarem, né, essa habilidade, que é a ferramenta Floor Planner. Vou colocar aqui no chat para vocês. Floor Planner. O nome da ferramenta. 2 letras O, Floor, e Planner com 2 letras N. Tá? Vocês conseguem fazer nessa ferramenta aí um login gratuito, tá? Para utilizar ela. Eu vou colocar lá. Vou abrir o site, vou colocar ela para a gente ver juntos. Não vou entrar, né? Só vou mostrar o site. E ela é uma ferramenta, gente, que vocês podem fazer exercícios assim, né? De pensar como seria o espaço onde eu trabalho hoje, né? Se eu melhorasse esse processo, aquele processo, levasse, né, essa mesa para cá, né, essa estação de trabalho para lá, que é bem interessante, tá? Vocês conseguem fazer simulações. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, já está aí na tela, gente, para vocês, o site do Floor Planner. Vocês conseguem fazer o cadastro gratuito, tá? Para usar ele. Ele, se não me engano, ele tem aplicativo também para celular, né? Mas é claro que o uso pelo computador, às vezes, é muito mais prático, muito mais fácil de fazer, tá? Ele tem bibliotecas prontas já, né? Vocês entram ali, vocês vão criar um espaço, né? Uma tela de trabalho, e nessa tela de trabalho, vocês conseguem definir, né? Como é que vocês querem organizar, cor, fundo, né? Tudo, aberturas. E tem bibliotecas de móveis, equipamentos, máquinas, utensílios já prontos que vocês trazem dessa biblioteca e põem nesse espaço que vocês querem organizar. Então é bem bacana, né? Daqui a pouco, eu trabalho num escritório, eu trabalho numa fábrica, eu trabalho numa farmácia. Aí eu crio aquele espaço tal como ele é hoje em dia, e aí eu brinco depois de mexer com os equipamentos móveis que estão ali dentro, né? Se eu tirar isso aqui daqui, pôr para lá, o fluxo vai funcionar desse jeito, ficaria melhor ou pior? Então, é uma ferramenta para praticar, né? Para desenvolver essa habilidade, né? De trabalhar com layout. E o legal aqui deste, tá, gente, do Floor Planner, é que você consegue criar aquela planta baixa 2D, que é aquela que a gente tem a visão de cima, né, para baixo, e a 3D, que é essa que a gente viu ali no slide, né, que está aqui na tela também mostrando uma visão 3D de uma planta de um espaço físico. Tá? Então, ela é bem bacana, bem interessante. Vocês conseguem utilizar, né, tanto no celular, quanto no computador, quanto no Note, né, ou tablet, por exemplo. Né? Uma ferramenta que é bem prática para isso. Além disso, gente, não estou trabalhando no momento, né? Não vou conseguir simular o meu espaço de trabalho para, né, fazer esse exercício, de repente, né, de aprendizagem. Então, pensa no seu espaço físico de casa, né? Entra, monta aí o espaço físico do quarto, como é que está organizado? Guarda-roupa, mesa, cadeira, né? Enfim.
e depois reorganiza, né? Muda de lugar, porque assim ficaria melhor, assim ficaria pior. E é um exercício de layout também, né? A gente está reorganizando o espaço físico, pensando na melhor forma, a melhor organização, né, desse espaço, tá? Ele tem bibliotecas, né, com, né, os móveis, os utensílios que vocês podem, né, jogar dentro do espaço que vocês estão criando, e uma questão ali de, acredito, 20 minutos, 30 minutos mexendo, né, no aplicativo, no site, vocês já vão, né, entender a lógica de funcionamento e rapidamente vão conseguir começar a criar os primeiros layouts de vocês, tá? Então, uma ferramenta e uma dica, tá? Pode ser bem útil para vocês exercitarem, desenvolver essa capacidade, né, de pensar um layout, e pode ser bem útil, né, em algum momento aí da vida profissional de vocês, ou mesmo da vida pessoal, né? Esse Floor Planner não é a única ferramenta para se criar layout, né, exercitar isso. Existem tantas outras aí pela internet, caso queiram pesquisar, mas essa é bem bacana, tá? O pessoal gosta bastante de utilizar. Já conheciam, gente, essa? A Márcia disse que conhecia o Planner 5D. Legal, Márcia. A Márcia compartilhou ali também o link do Planner 5D. Também é muito bom, né? A Gabriela disse que ainda não conhecia. A Alice também não, o Jordan também não. Então já fica duas dicas, né? Tem o Floor Planner e tem o Planner 5D, que a Márcia compartilhou o link ali também. Né? Dei uma testada nessas duas ferramentas aí, né? O Floor Planner e o Planner 5D. Ambas muito boas, tá? Muito bem, gente. Então, claro, layout de escritório tem lá as suas observações, os cuidados necessários, né? Se a gente for pensar numa perspectiva de fábrica, né, o chamado layout de fábrica, muda um pouquinho o foco, né? O foco principal aí é no fluxo da produção, né? Como ocorre esse fluxo, como ele se dá, a sequência produtiva é a melhor possível, é a mais prática, é a mais segura para as pessoas que atuam dentro daquele processo. Se entrou uma chapa metálica, primeiro o que faz? Né? Corta, fura, solda, pinta. Qual é a sequência, a melhor sequência para isso? Né? Então, o layout de fábrica leva, né, ao principal enfoque dele, que é o fluxo de produção. O melhor fluxo que vai trazer a melhor produtividade, o melhor resultado, a melhor prática e forma de trabalhar e, claro, né, a forma mais segura das pessoas que atuam, trabalham nesse espaço de fábrica, tá? Bom, em relação ao layout de fábrica, nós temos situações que dependem muito, tá, do sistema de produção. Às vezes nós vamos ter sistemas de produção que são sistemas por encomenda, são sistemas de fabricação em lote, ou sistemas de fabricação contínua, tá? O layout por processo é um dos mais comuns, né, em layout de fábrica, tá? Junto com o layout contínuo, né? Mas o layout por processo, esse adequa bastante, tá? A produção em lotes. Então, posso ter lotes diferentes, né, distintos, de produtos. Produto linha A, linha B, linha C, diferentes tipos de produtos que utilizam aquele mesmo processo. Então, num processo de metalurgia, por exemplo, que é o que a gente está usando aqui nessa imagem, né, eu posso ter fresagem, torno, têmpera, furadeira, galvanoplastia, abrasivo, solda, inspeção. Tá? São processos de uma área metal mecânica, por exemplo. Aqui a gente pode estar fazendo essa metal mecânica, né? Na linha A. Na linha A eu posso estar fazendo a porta do carro. Na linha B eu posso estar fazendo o capô do carro. E são peças, né, metálicas que vão passar por esses mesmos processos, mas não podem passar nesse mesmo processo ao mesmo tempo. Tá? A gente teria aí uma duplicidade, né, de atividade naquele posto, impedindo que ele tivesse a melhor lógica de trabalho e a melhor produtividade. Então vejam, já no início aqui, né, a etapa da linha A, ela começa pela fresagem, da linha B não começa pela fresagem, né, ela começa lá
na furadeira, justamente para evitar a duplicidade das operações. Então, elas seguem um fluxo próprio, né, utilizando as mesmas máquinas ou os mesmos processos, mas em momentos diferentes, numa sequência lógica diferente. Né? Vejam, lá embaixo da figura está lá a linha A, da fresagem foi para o touro, para a furadeira, solda, abrasivo, inspeção. Na linha B é diferente, né? Furadeira, solda, temperatura. Então, elas seguem todas elas, né? Uma sequência sem que haja ali uma duplicidade de processos. Tá? O que torna, claro, né, bem complexo, né, montar. A gente está falando aqui de duas linhas, né? Uma faz a porta, outra faz o capô, e as outras partes, né, que talvez utilizem também. Então vai tornar bem complexo, né, a montagem, né, do fluxo para cada tipo de etapa aí do processo. Tá? Então esse é o layout por processo. E a gente tem um layout por produto, que é aquele utilizado, né, na produção contínua. Aquela produção em que é utilizado aquelas máquinas, equipamentos e as pessoas daquela linha de produção somente para aquele produto. Ela não para e não divide o seu processo com outro tipo de produto ou outro processo. Faço só aquilo naquela linha de produção. Então, é uma produção contínua, tá? No caso aqui do produto A, né? Tá aqui, sequencialmente, né? As fases do processo, né? Talvez máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A matéria-prima entra e passa por todas as etapas continuamente, sem interrupção, sem divisão de tarefas, né? Com outro tipo de produto, até que ele saia pronto no final da linha de produção. Então, esse é o layout do produto. Em termos de programação, de produção, né, organização do espaço, ele é bem mais prático, mais simples, né, evita bastante duplicidade dos processos, né, um fluxo cruzado de informações, pessoas e materiais, que torna ele, logicamente, mais produtivo. Tá? Então, sempre que uma empresa pode adotar o layout por produto, a produção contínua, ela necessariamente, né, comparativamente ao layout por processo, ela vai ser mais produtiva. Deixa eu tomar uma água. A rinite está forte hoje. Bom, um outro tema, um outro assunto aí da nossa aula de hoje é a análise de rotinas. Bom, as rotinas do trabalho, né, sejam o processo que for, né, seja numa fábrica, seja num escritório, processo administrativo de vendas, comercial, marketing, logística, recebimento, RH, contabilidade, financeiro, todos esses processos, eles precisam, é claro, né, ter um passo a passo de realização. E esse passo a passo de realização, ele pode ser registrado no chamado fluxograma, né, que é uma figura gráfica, né, que vai indicar de forma muito visual para todas as pessoas que participam desse processo, e até para aqueles que não fazem parte do processo, quais são as fases e a lógica. Depois de fazer isto, vai para tal fase, desta fase vai para a próxima. Ou seja, mostra toda a lógica do funcionamento do processo de uma forma muito clara, objetiva e visual, gráfica. Tá? Ele, então, é chamado de fluxograma. Tá? Então, muito importante, né? Não confundir aí. Às vezes a gente está tendo o primeiro contato, né, com esses conteúdos, enfim, da área da gestão, da administração, e às vezes a gente confunde organograma com fluxograma, né? Então é importante fazer essa distinção entre os dois também. O organograma, ele é uma figura gráfica também, né? Que vai mostrar a organização da empresa, né? Em presidência, diretorias, setores, departamentos.
Então, ela mostra a estrutura organizacional, por isso chama organograma. Tá? O fluxograma não, ele mostra o fluxo de um processo, por isso é fluxograma. É o fluxo do processo de vendas, o fluxo do processo de marketing, o fluxo do processo de produção. Então, o fluxograma é o fluxo do processo. Tá? Não confundir com o organograma, que é a organização da empresa, a estrutura organizacional. Tá? São coisas distintas. Embora os dois sejam gráficos, né? Sejam ferramentas gráficas e diagramáticas. Tá? Então, o fluxograma ele é essa representação gráfica do fluxo de um processo existente na empresa. Qualquer processo pode estar devidamente demonstrado através de um fluxograma. Para criar o fluxograma, existem símbolos, tá? Que são convencionados, símbolos próprios do fluxograma, que são utilizados então para a gente descrever o que está acontecendo nesse fluxo, a sequência desse processo, e identificar, né, qual é o padrão. O fluxograma, então, ele demonstra como o processo ocorre e, para quem faz parte daquele processo, demonstra qual é o padrão de trabalho. Ah, se acontecer tal coisa, eu sigo por esse caminho. Se acontecer tal coisa, eu sigo por aquele. Ah, eu faço isso depois daquilo. E isso é o que faz, então, o fluxograma. Ele também padroniza, né? O fluxograma de vendas vai mostrar para todos os vendedores qual é o processo que ele tem que realizar. Então, temos um padrão. O fluxo de montagem de algum produto, né? O fluxograma vai mostrar qual é o passo a passo da montagem. E assim, todos os montadores vão fazer a montagem da mesma forma, garantindo o padrão, né, do produto. Então, essa é a importância do fluxograma no contexto da OSM, né? Organização, sistemas e métodos. O fluxograma é essa ferramenta que trabalha dentro dessa perspectiva. Os principais símbolos do fluxograma, gente, tá? Existem mais, existem outros, mas esses são os principais. E eu diria para vocês que, no geral, para nós, né, os primeiros 7 ali, né, seriam os mais comuns da gente ver e que a gente vai com mais frequência utilizar. Destacando 3 deles, pelo menos, em 90% dos casos, né, a gente vai utilizar o símbolo terminal, tarefa, operação, que é o retângulo, e a seta e o losango de decisão. Esses 4, melhor dizendo, né? São os mais comuns, mais frequentes. Tá? Terminal e elipse. O retângulo, tarefa, operação aqui. Né? A seta é a direção de fluxo. Ela liga, né, um ponto ao outro, mostrando qual o próximo passo. E a árvore de decisão aqui, né, o losango. Esses são, de longe, tá, os mais utilizados, os mais comuns. Muitos fluxogramas utilizam só esses, né, já é o suficiente, tá? Mas existem outros. Então, se eu tiver que registrar no meu fluxograma ali, né, algum documento, eu tenho esse outro símbolo, né? É a metade de um retângulo entrecortado ali por uma onda, né, uma linha ondulada. Então, se eu tiver que representar algum documento na rotina, né, eu uso esse símbolo. Um conector de fluxo, né, o círculo menor, para conectar diferentes, né, pontos do mesmo fluxo. O quadrado, tá? Ele é uma conferência ou verificação, se é feita alguma etapa de inspeção dentro do processo, utiliza o quadradinho. O quadrado com, né, a parte de baixo dele com uma setinha para baixo, né? É um conector de folha. Se o fluxograma é muito grande e vai continuar numa próxima folha, a gente usa esse aqui para indicar. Se é um processo que tem lá arquivamento de documentos, a gente usa lá o símbolo do triângulo, tá? Triângulo para baixo, arquivamento definitivo, triângulo para cima, arquivamento temporário. Mas, como eu disse para vocês, né, as mais utilizadas são o terminal, que a gente utiliza para início e fim de um fluxograma, o retângulo, que a gente usa para tarefas e operações, né, alguma coisa que está sendo feita, desenvolvida, uma rotina de trabalho,
do fluxo, a seta que liga, né, a sequência das etapas, e o losango para decisões, né? Muitas vezes sim e não, né? Segue por esse caminho ou por aquele, né? Utilizado nessas situações. Tá? Essa ferramenta, gente, do fluxograma, tá? Que determina o passo a passo de um processo, nós temos diferentes ferramentas que dá para se criar fluxograma. Né? Aí tem, né, infinidade de aplicativos para celular, sites na internet, mas o mais comum de todos, né, de longe o mais comum, é utilizar o próprio PowerPoint, né, ou o Word, né, ferramentas aí do próprio Google, né, Google Documentos, que tem lá as figuras geométricas. Aí clicando lá no menuzinho das figuras geométricas, tem lá um item chamado fluxograma, e aí tem as figuras básicas do fluxograma ali dentro. Então, as ferramentas básicas do Office aí, todas elas têm lá, né, as figuras geométricas, e nas figuras geométricas tem lá fluxograma, e tem os símbolos lá. É o mais simples, o mais básico, né, para criar fluxograma, tá? Para além disso, aí tem uma infinidade de aplicativos e sites para isso, né, uma quantidade muito grande mesmo. Mas muitos dos alunos, tá, gostam de utilizar o Lucidchart para a criação de fluxograma. Vou colocar aqui no chat o nome, Lucidchart. Tá? Coloquei no chat o nome. Ele dá para usar tanto em aplicativo quanto site, tá? Cria ali, né, um login e senha. Se eu não me engano, ele também dá para usar o e-mail do Gmail de vocês, entrar direto pelo Google, né? E tem lá, né, a simbologia básica aí do fluxograma, para vocês criarem fluxogramas, né, uma ferramenta já própria para isso, tá? Mas alguns outros gostam de utilizar o Canva, né, e outras ferramentas que tem por aí, tá? Mas como eu falei para vocês, as próprias ferramentas do Office, né, do Word, PowerPoint já tem, né, esses símbolos, e no próprio Google Documentos, né, ferramenta gratuita aí do Google, também tem esses gráficos lá, tem essa ferramentinha aí, tá? Bom, existem aí dois tipos básicos, tá, de fluxograma, o vertical e o horizontal, com as suas variações, mas o objetivo é o mesmo, né? É determinar o padrão, o passo a passo das atividades, e registrar de forma gráfica e visual para todos que realizam aquela atividade, né? Quais são, então, as atividades que compõem o seu processo, a pessoa que participa daquele processo. Tá? Em geral, o fluxograma, né, ele é utilizado como parte da documentação, às vezes, de uma instrução de trabalho, de um procedimento, de uma normativa, de uma documentação da qualidade da empresa. Então, eu participo lá do processo comercial da empresa. Eu sou algum funcionário da área comercial. Então, tem lá uma instrução de trabalho, um procedimento da área comercial. Eu pego esse documento, né? Instrução, né, número 10, um procedimento do comercial. Aí vou abrir essa instrução. Ela vai dizer lá, documentalmente, né, todo o meu processo. E uma das páginas, eventualmente, né, vai ser o fluxograma, essa lógica gráfica mostrando todas as etapas de um processo. Então, por muitas vezes, tá, o fluxograma é esse elemento que está dentro, ele compõe uma instrução de trabalho, um procedimento, uma normativa. Eventualmente, tá, muito comum aí em algumas indústrias, elas terem isso impresso em folha grande, né, em painéis informativos, né, daquela etapa daquele processo. Então, a gente entra numa indústria metalmecânica, vai ver lá a fresagem, aí tem lá um painel, o pessoal trabalhando, toda a linha de produção, e tem um painel lá. Aquele painel lá tem todo o fluxo daquele processo, como ele ocorre. Né? Na etapa de usinagem também, a mesma coisa, né? Visualmente. É bem comum até, né? Tem algumas empresas isso. Tá? Além de estar numa documentação impressa, às vezes, né, dentro do sistema online da empresa, uma instrução que está lá no seu fluxograma, também tem esses painéis que algumas empresas ainda utilizam. Tá? Então, fluxograma vertical,
ele é mais utilizado em processos de produtos, né? Processo produtivo, em linhas de produção. Ele é dividido, né? Às vezes em processos que são menores e mais simples, a outros maiores, né? Mas é sempre utilizado. Então, um processo com poucas etapas, dá para usar o fluxograma, claro, né? Não é só para processos mais complexos e maiores, né? Ele pode ser, como a gente falou, né? Tanto em formulário impresso, quanto em sistema, tá? Dentro do sistema, onde as pessoas têm acesso, nesses painéis também. Ele é muito rápido de ser feito, né? Porque já tem as figuras padronizadas, e dentro da figura a gente coloca, né, o que acontece dentro daquela fase do fluxograma. Tá? Então, torna isso tudo muito claro, porque eu já tenho um símbolo que diz, ó, o retângulo é uma operação, é uma atividade operacional que acontece ali. Lê dentro do retângulo e sabe qual é a operação que está acontecendo ali, né? Como tem as setas que indicam o fluxo, né? Então, indica exatamente, né, feita essa operação, a próxima é tal operação. Tá? O que torna ele muito claro, muito rápido, tá? Então, vamos ver aqui um modelo, tá? Desse fluxograma. Esse aqui, gente, menos utilizado, né? O que é mais frequentemente utilizado a gente já vai ver na sequência, né? Que é aquele que usa somente as figuras e as setas. Mas esse aqui, né, um fluxograma mais horizontal, ele vai utilizar os principais símbolos, né? Coloca ali os símbolos, tá? Do fluxograma, do processo. Cria ali a lista do procedimento naquele processo e depois vai ligando, né? Porque aqui ele já está em sequência, tá? Na coluna procedimento, verificar pedido, e aí vai indo, né? Etapa por etapa, né? É um após o outro, é sequencial. Ah, então, nesse primeiro, o que é? Caixinha quadrada ali, né? O retangular, né? Uma operação. Verificar o pedido. Depois disso, seta de fluxo, ou seja, encaminhamento, né? Aí vai lá para destacar o jogo de faturas pertinente. Aí vai fazendo todas as conexões, ou seja, eu vou conectando, né, as figuras do processo. E depois tem um desenho do processo aqui, né, mostrando, né, onde ele se demorou por mais fases do processo. Tá? Esse aqui, gente, ele é quase não mais utilizado, bem pouco frequente, quase não se vê mais, né? Mas antigamente se utilizava bastante, porque usava as folhas impressas, né? Fazia o desenho diretamente dentro da folha, né? Hoje em dia quase não se usa mais, tá? Nós temos o fluxograma horizontal, melhor utilizado para descrever um processo administrativo, mas também hoje em dia mais utilizado também em processos administrativos, processos de fabricação, tá? Processos industriais. Os símbolos e convenções são esses previamente definidos que a gente viu antes, tá? Ele simula de uma forma a identificar o padrão do processo e pode usar todas aquelas ferramentas que a gente comentou antes, né? Flowchart, Lucidchart, o próprio Excel, PowerPoint, o Word, né? E tem esses padrões aí de fluxograma, tá? E aqui, gente, esse é o modelo, né? A forma mais utilizada, né? Onde a gente utiliza as figuras geométricas que identificam o que acontece, né? Aquele padrão, e a ligação em setas desse fluxo. De longe, tá? Esse é o tipo de fluxograma mais utilizado. Aquele outro anterior, né? Praticamente não se utiliza mais. A gente pode encontrar aí uso, né? Mas praticamente não se utiliza mais. A maior parte das empresas utiliza este modelo aqui, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. É o fluxo do processo de um pedido de compras. Então vejam que a gente utiliza basicamente ali, né, 3 figuras principais e depois o resto é a seta indicando o fluxo. Tá? Então o processo ele inicia e finaliza com a figura do terminal. Tá? A figura do terminal é essa elipse, né? Vejam, iniciou o processo, está ali a elipse, terminou o processo, está ali a elipse, fim. Tá? Então identificou o início com a elipse, vai o texto dentro, né? O próximo passo, seta indicando a primeira operação. É um processo de pedido, então recebeu o pedido, é a primeira operação. Então está lá. O que identifica uma operação, uma prática, uma tarefa. É uma figura retangular.
texto digitado dentro da figura. Seta, depois de receber o pedido, o que acontece? Verifica se o cliente é cadastrado, então uma decisão, né? É cadastrado? Sim. É cadastrado? Não. Então tem uma decisão. Se sim, segue um caminho, se não, segue outro. Sempre que a gente tiver uma decisão, então, uma definição dentro do processo, usa o losango, tá? Registra qual é a decisão que tem que ser tomada. Cliente cadastrado? Não. Então, seta para baixo, operação. Operação de cadastro, cadastrar o cliente. Aí sim, seta para pedido processado. Processo pedido. Se o cliente já era cadastrado, né, não precisa cadastrar, sim, já é cadastrado, sim, então vai direto para processamento do pedido. Pedido processado, seta para aprovação de crédito. O crédito do cliente é aprovado, sim ou não? É uma outra decisão, por isso usa o losango, né? Se o crédito não é aprovado, então o pedido não é aprovado, fim. Agora, o crédito é aprovado, sim. Aí sim, vai todo o processo, então, de retirar o produto de estoque, é uma operação, losango, retângulo. Depois, embalagem do produto, é uma operação, retângulo. Depois, enviar para a transportadora, é uma operação, retângulo. Entrega para o cliente, é uma operação, retângulo. E fim do processo, né? Então, nós temos aí toda a lógica, né, básica, né, desse exemplo aí do pedido de compras. Qualquer pessoa que olhar, né, até mesmo leigo, né, se parar para dar uma olhada e pensar que ele tem um início, tem um fim, e tem setas indicando o fluxo, lendo o que está dentro das caixinhas, eu já entendo, né, qual é a sequência lógica desse processo. Né? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu verifico, né, dentro do processo. Tá? Faz sentido para vocês, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Muito bem. Não havendo dúvidas ou perguntas, vamos seguindo adiante. Agora nós vamos ao QDT, utilizado para análise de distribuição de trabalho. Né? O QDT é quadro de distribuição do trabalho. Então, nesse caso, né, se faz aí o estudo das tarefas de uma determinada área para especificar o tempo que é gasto, o número de funcionários que atuam naquela atividade, investigar, né, nível de produtividade, por exemplo, né, reorganizar, redistribuir a partir da análise que é feita. Então, analiso o processo, vejo, né, o que é feito dentro desse processo, qual o tempo que leva para fazer cada coisa e quem é responsável por cada coisa. Bom, a partir disso eu posso fazer melhorias, né? Posso daqui a pouco identificar que tem uma pessoa que está sobrecarregada no processo, né? Tem mais horas de trabalho em cima daquela atividade e outra que faz menos coisa e, portanto, tem menos horas de trabalho. Então, eu identifico ali quem está ocioso, sobrecarregado, eu posso reequilibrar isso. Eu posso utilizar também esse quadro de distribuição do trabalho, né, para fazer gestão do dia a dia, da semana de trabalho das pessoas. Né? Eu distribuo ali as atividades dentro do quadro e já fica disponível para as pessoas. Elas sabem o que precisam fazer naquela semana, por exemplo. Então tem essas duas funções, né? Análise do processo e otimização do processo, e também determinar, né, para as pessoas eventualmente o que elas têm que fazer naquele período. Tá? O QDT é muito útil, tanto para uma quanto para outra coisa. Tá? Nós temos aqui um exemplo, tá? Tem só duas atividades, tá? Aqui bem à esquerda tem número 1 e número 2. Mas ele segue, né? Pode ter ali 10, 15, 20, 30 atividades.
dentro de um mesmo setor de trabalho. Tá? E aqui a gente pegou só duas de exemplo. Então, claro, no cabeçalho, né, tem as atividades que são feitas e as pessoas que participam dessas atividades. Tem aqui o Sérgio, que é chefe, o Alexandre é comprador e a Vilma é secretária. E temos aqui as duas primeiras atividades, tá? Do processo que eles trabalham. Então, a primeira atividade, fazer cotação de preços. A segunda atividade, fazer mapa comparativo da cotação para julgar as propostas. Depois segue, né? Tem mais atividades. Mas só essas duas aqui para a gente dar uma olhada. Então, fazer cotação de preço. Tempo gasto na semana para isso. Tá? Entre os três, é claro, né? Então, para fazer cotação de preços, essa equipe gasta 32 horas. O Sérgio, que é o chefe, qual é a tarefa dele? Ele faz a verificação do pedido de cotação. Então, ele faz uma análise. Né? Ele leva 5 horas para isso. Então, de todos os pedidos que são feitos, né, pelo comprador lá, né, ele faz a análise. Ele leva 5 horas para fazer a análise. Muito bem. O Alexandre, que é o comprador, quais são as tarefas dele, né? Nessa questão de fazer pedidos aí, cotação de preços. Ele faz consulta ao cadastro dos fornecedores. Na semana ele leva 2 horas para isso, distribuído durante a semana. A emissão do pedido de cotação, né? Em média 5 horas. A tarefa de executar a tomada de preços, umas 10 horas. Então, somado aqui, o Alexandre, na semana, leva 17 horas. Tá? A Vilma, que é secretária, a tarefa dela, né, é digitar o pedido de cotação. E na semana leva 10 horas para isso. Então, nós temos aqui 3 pessoas que participam desse processo, né, de cotação de preços e que, né, as suas diferentes tarefas levam uma carga horária diferente. Né? Bom, primeira coisa, né, primeira função do QDT, ficaria claro, né, nessa semana, por exemplo, né, quais eram as tarefas, o que cada um deve fazer. Perfeito. Essas são as atividades deles. Agora, para uma análise de melhoria. Bom, eu posso avaliar aqui, né, a distribuição das tarefas, verificar o tempo que cada um leva para fazer cada coisa e reorganizar isso de uma forma, né, que eu tivesse menos ociosidade de um, né, e menos, daqui a pouco, né, sobrecarga com outro. Né, melhorar esse processo. Tá? Então, são 2 possibilidades para um QDT, né, o quadro de distribuição de tarefas. Tá? Muito bem. As etapas de análise, gente, do QDT. Quadro de distribuição de tarefas. Tá? Então, para montar esse quadro, a gente deve seguir, né, uma lógica. E a primeira lógica é levantar as tarefas individuais das pessoas. Então, eu vou analisar o processo de vendas. Tá? O processo de vendas, como é que esse processo funciona, como é que ele acontece? Eu vou conversar com as pessoas, né, participam do processo de vendas, fazer um levantamento desse passo a passo todo, tá? De tudo que é feito ali. Conversando com as pessoas, eu vou conseguir, então, elaborar a lista de atividades delas. Tá? A partir da visão das pessoas que executam aquela tarefa. Mas não só isso, tá? Então, fiz essa primeira lista, elaborando a lista de atividades, porque eu fui lá e levantei as tarefas junto com as pessoas, né, os colaboradores que atuam nessa tarefa. Mas é claro que eu vou ao RH da empresa, eu vou pegar lá a distribuição de cargos e salários. Lá na distribuição de cargos e salários tem uma descrição de cada cargo, e na descrição do cargo tem lá as responsabilidades, né, o que cada um faz, e também acrescento isso, né, na minha lista de atividades, para deixar ele bem completo. Tá? E aí eu tenho, então, a elaboração da lista das atividades, pegando os 2 pontos, né. Pode ser que na entrevista com as pessoas elas esqueçam de alguma coisa, e lá na função de cargos, né, da RH, eu tenho outros elementos lá. Feito isso, aí elaboro o QDT, o quadro, né? Aí põe a sequência, o nome das pessoas responsáveis e os tempos que cada pessoa realiza as suas atividades. E claro, né, eu posso parar ali no elaborar o QDT e vai ficar, né, já visível para as pessoas quais as etapas, o que elas fazem. Essa é uma função. A outra função é
Bom, se eu vou fazer uma melhoria, aí eu vou para a fase de análise. Eu vou analisar esse QDT, verificar se essa distribuição está equilibrada, se os tempos, né, não levam a ociosidade de uns e também não leva a duplicidade de ações. Depois se elabora um novo QDT, identifiquei duplicidade, identifiquei ociosidade, identifiquei sobrecarga, identifiquei um processo com baixa produtividade. Então, reorganizei o QDT para resolver esses problemas, né? Redistribuir as tarefas, os trabalhos, os tempos, as funções, e tem um novo quadro, certo? Aí seriam as etapas, né? Considerando que se a gente vai fazer só um registro para as pessoas, né, terem identificação das suas responsabilidades durante a semana, vou até o elaborar, mas depois se eu vou fazer uma melhoria, eu tenho que fazer análise e depois a elaboração do novo QDT. Tá? Muito bem. Modelos, tá, gente, de QDT, de acordo com os objetivos. Então, aqui o objetivo é fazer o levantamento das tarefas individuais. Então, eu tenho este modelo para fazer esse levantamento, que seria a primeira etapa, né? Vou fazer o levantamento. Então, vou pegar, claro, né? Se eu sou um consultor, vou pegar o nome da empresa, né? A definição das tarefas individuais, tal departamento, tal setor, o nome da pessoa, né? O cargo que ela ocupa, a data que eu estou fazendo esse levantamento. E aqui tem a coluna ordem. Então, pode ser que essa pessoa faça 10 atividades, 15 atividades, 20 atividades. Eu vou colocar em ordem, tarefa por tarefa, em ordem cronológica. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro. Então, eu vou colocar em linhas, tá? Em ordem, de 1 até o limite de atividades que ela faz. Então, primeira atividade, ordem número 1, qual é a primeira tarefa? Então, eu já coloco aqui a primeira tarefa dela. Quantas vezes essa tarefa se repete durante o dia, né? Depois, o tempo que ela consome por dia fazendo a tarefa. E qual é a periodicidade? Ela faz isso todos os dias? É uma vez por semana, 2 vezes por semana? E aí coloca a periodicidade e eventuais comentários. Então eu faço um levantamento por pessoa. Esse é o mais demorado deles, né? Por quê? Se a empresa tem 100 funcionários, né? Fazer o levantamento das tarefas individuais de cada um. Né? Mas isso é muito importante, tá? Porque é no comparativo, né? Levantamento das tarefas, que eu posso identificar, né? Que algum indivíduo está mais sobrecarregado, outro está mais ocioso. Né? Isso já me ajuda nesse sentido, tá? Posso, inclusive, né, verificar que existe duplicidade nas ações daquele indivíduo, né, e melhorar isso. Depois, gente, nós temos um outro modelo, tá, de QDT, com outro objetivo aqui, né, outra finalidade. Agora é fazer o agrupamento das atividades em uma unidade. Então, quando eu fiz o levantamento individual com cada pessoa, eram as tarefas individuais de cada uma, né? Mas essas tarefas individuais se conectam, né? Elas estão fazendo o mesmo processo. Então, tem indivíduo, né, A, B, C, D e E. Todos esses indivíduos fazem o mesmo processo, participam de etapas diferentes do mesmo processo. Então, estão conectados. Então, esse QDT aqui, eu faço o agrupamento agora, tá? De todos os indivíduos em uma única unidade, em um único processo. É a consolidação dessas atividades. O primeiro indivíduo faz a primeira, segunda e terceira atividade. O segundo indivíduo faz as atividades e assim por diante, né? Então, eu coloco agora todos nesse agrupamento, tá? Então, é o nome da empresa, consolidação das atividades, setor, por exemplo, né, de recebimento, departamento de recebimento, setor, né, de logística, colaborador, cargo, data. E aqui eu vou colocar em ordem, tá? Todas as atividades agrupadas do processo, as atividades em sequência, né? A tarefa que é executada e a pessoa responsável. E agora está todo o processo, né? Fiz os levantamentos individuais, e agora estou colocando o executante daquela atividade na ordem e na sequência. Aqui a gente vai fazer, então, né, a quantidade de carga horária, né, para cada tarefa, eventuais observações. E aqui, nesse quadro, tá, essa parte de baixo dele aqui, totalizadora, vai ajudar a entender, né, de uma forma macro agora, todo o processo encadeado, com todas as pessoas fazendo aquele processo, tempos, custos, né, que são utilizados. Tá? Então, o total de horas utilizadas na semana, o que tinha sido previsto, o que de fato foi realizado,
o custo desse departamento, né? Tem lá um centro de custo, quanto, né? Deveria ser gasto, foi gasto. O rateio, né? Desses custos por pessoa, né, quanto cada um, né? Representa em termos de custo dentro do processo. Então, tem lá diferentes salários, diferentes atividades. Né? Então, qual é o custo daquele indivíduo frente ao salário que ele tem e as atividades que ele faz, né? Isso também pode ser pesado através desse quadro QDT, né? E a variação dos custos aqui em relação, né, a cada processo. Esse aqui é o mais completo deles, né, mas ele vem depois do levantamento individual, né? Por fim, a gente tem o quadro de distribuição das tarefas. Esse aqui, ele pode ser utilizado naquela situação, né, em que nós possamos já determinar, né, semanalmente ou diariamente, para cada pessoa, né, qual é a tarefa que ela vai realizar naquele dia, naquela semana. É um quadro de distribuição de trabalho. Né? Antigamente, algumas empresas tinham, né, um quadro mesmo, né, em que se escrevia lá, né, o nome das pessoas, quais as atividades que elas iam fazer durante o dia. Né? Depois se tornou um formulário, era impresso, né? Cada funcionário acabava recebendo, né? Algumas empresas faziam assim. Depois isso foi para dentro do sistema, né? E as empresas que já utilizavam esse formato, né, acabam utilizando hoje em dia dentro do sistema. Tá? Mas não é todas as empresas que acabam utilizando, né, esse quadro de distribuição para indicar para as pessoas qual a tarefa que ela tem que realizar naquele dia, naquela semana. Deveria, né, seria mais prático, mais tranquilo ter esse tipo de organização, porque evita, né, aquela situação, eu fiz isso agora não tenho o que fazer, o que eu faço? A pessoa fica esperando, fica ociosa, né, e o quadro de distribuição ajuda, né, nesse sentido, tá? Esse aqui é um dos mais simples, né, e muitas vezes utilizado para demonstrar, né, para indivíduos o que eles devem fazer naquele dia de trabalho, tá? Então temos ali, né, a denominação, o que vai ser feito, né, o tempo previsto para a atividade, qual a tarefa, né, o tempo para essa tarefa. Né? E aí depois nós temos outras tarefas em sequência, claro, né, determinando o tempo, né, de cada tarefa, preenchendo a hora, né, do dia. São 8 horas de trabalho, então o que vai fazer? Primeira tarefa, quantas horas gasta? Segunda tarefa, quantas horas gasta? E a gente tem todas, né, as tarefas do dia e o tempo para realizar cada tarefa, preenchendo, né, a carga horária, né, daquele dia de trabalho ou da semana, né, a depender do horizonte de tempo que está utilizando o quadro. Tá? Muito bem, gente. Esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Aula 3 e 4. Vimos aí o QDT, vimos também o fluxograma, falamos ali sobre o layout, né, os diferentes tipos de layout. Márcia levantou a mão, pode falar, Márcia. Oi, professor. Olha só, eu estava vendo as atividades de apoio e na atividade de apoio 2 tem uma pergunta lá que fala sobre custo dentro do QDP. E Isso. eu procurei na apostila e eu não consegui esclarecer o que seria esse custo dentro do QQT. Isso, esse que a gente estava comentando antes aqui nesse quadro. Ó. A gente falou sobre o custo total do departamento, custeio por pessoa. Né? São esses custos que são registrados dentro do QDT. Né? Lembra que a gente estava fazendo essa lógica? O primeiro a gente faz o levantamento das tarefas individuais. Depois, quando isso é agrupado, eu faço essa distribuição toda, mas eu consigo, né, verificar por departamento, né, o que está sendo orçado em termos de custo para o departamento. Então, tem Não só trabalhando. monetário, como quantidade de tempo? Tempo é uma Não. coisa, custo é outra, né? Então, eu consigo fazer as duas coisas nele aqui, né? Pode ver que no quadro tem isso, né? Eu tenho o custo total lá do departamento, né? Quanto é que me custa, enfim, né? Aquela quantidade de pessoas, de mão de obra, né? Eu tenho lá uma carga horária, por exemplo, contratada, né? Por pessoa, de 44 horas semanais, né? Que é a orçada, mas o real foi quanto, né? Teve hora extra, né? Teve custo a mais, então, né, eu tenho esse controle desse dispêndio, né? Do custo do departamento. Mas eu também posso fazer um rateio de custo por pessoa, que é aquilo que a gente comentou antes, né? Quanto cada um custa, né?
frente ao salário que tem, frente à atividade que realiza, o tempo gasto, né? A gente consegue verificar isso. Tá, Márcia? Ok, obrigada, professor. Nada. Foi nesse momento aqui, né, que a gente conversou um pouquinho sobre o custo. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo para todo mundo? Então, estando tranquilo para vocês, a gente faz o nosso intervalo, pode ser? 15 minutinhos. 15 minutinhos para vocês tomarem um café, relaxar. Na volta a gente faz a nossa chamada e depois da chamada vamos ter exercícios no Classroom, tá? Pode ser, gente? Todo mundo de acordo? Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Ficou com alguma dúvida? A Márcia deu ok, o Jordan também. O Ellen também deu um okzinho ali. A Gabriela. O Leandro também deu um ok. Perfeito, gente. Então, se vocês estão de acordo, fazemos um intervalo agora. 15 minutinhos, são 10h32 no meu, 10h47, então. A gente retorna, tá? Eu fecho a câmera e o microfone durante o intervalo. Abro de novo, então, às 10h47. A gente faz a chamada e aí já na sequência eu começo a colocar exercícios lá no Class para vocês, tá? Então tá, gente, até daqui a pouquinho.